Você já teve a sensação de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Já sentiu como se a sua dor fosse invisível, como se ninguém realmente te enxergasse por dentro? A verdade é que muita gente está vivendo assim, presos dentro da própria mente, sufocados por pensamentos que não param, por angústias que não têm nome e por uma ansiedade silenciosa que esgota a alma. E sabe qual é a pior parte? É que a maioria acha que isso é normal, que esse vazio faz parte da vida moderna. Mas não é. Isso é um sintoma de desconexão. Desconexão com a sua origem, com o seu propósito, com a fonte da sua força interior. E é exatamente por isso que hoje você precisa ouvir isso. Deus existe. E isso muda absolutamente tudo. Mas não espere aqui uma aula de teologia. O que eu vou te mostrar é simples, direto e real. Porque Deus não é uma teoria, Ele é uma presença. E se você permitir, essa verdade vai libertar a sua mente das correntes invisíveis que te prendem. Primeira coisa, se Deus existe, então você nunca mais está sozinho. Nunca. E isso quebra a mentira mais cruel da nossa geração. A mentira de que você tem que aguentar tudo calado, que você é fraco se desabar, que a sua dor é irrelevante. Não é. Você tem um Criador que te vê, que te conhece, que te formou antes mesmo de você nascer. Isso está em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. Sabe o que isso significa? Que a sua existência não foi um acidente, que você foi pensado, e se foi pensado, então há um propósito para a sua vida. Mas talvez você pense, se Deus existe, por que eu sofro tanto? E aqui está a segunda verdade que liberta. A dor não é sinal da ausência de Deus. É o processo de fortalecimento da sua mente e do seu espírito. Pensa no músculo. Ele só cresce quando é rompido. É no desconforto que ele se expande. A mente funciona igual. E Deus, Ele usa as batalhas que você enfrenta não para te destruir, mas para te despertar. Porque o sofrimento tem dois caminhos. Ou te afunda na autopiedade, ou te empurra para a transformação. E é nesse ponto que muitos se perdem. Porque querem alívio, mas não querem crescimento. Querem milagre, mas sem mudança. Só que Deus não quer apenas resolver os seus problemas. Ele quer moldar quem você se torna enquanto enfrenta cada um deles. Ele quer te tornar forte, firme, sólido, como uma rocha no meio da tempestade. E essa força, ela não vem de frases bonitas, vem de fé. Fé não é emoção, não é aquele arrepio bonito no louvor. Fé é uma decisão racional de confiar, mesmo quando tudo parece escuro. É saber que há um propósito mesmo quando você não entende nada. E esse tipo de fé te liberta. Liberta da ansiedade de querer controlar tudo. Liberta do medo do futuro. Liberta da culpa do passado. Mas para isso, você precisa quebrar a mentira mais sutil, a de que a vida é só isso aqui. Que tudo acaba quando você morre, que você é só carne, ossos e eletricidade no cérebro. Não, você é espírito, você tem uma alma. E quando você se reconecta com essa verdade, tudo muda. A Bíblia diz que o homem sem discernimento espiritual não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. 1 Coríntios 2,14. E é por isso que muita gente zomba da fé, porque a mente está fechada, está presa em argumentos vazios, em orgulho intelectual, em feridas não tratadas. Mas quando o coração se abre, quando há sinceridade na busca, Deus se revela, porque Ele não é uma ideia a ser discutida, Ele é uma presença a ser experimentada. Agora talvez você diga, mas eu não sinto nada, eu oro e não vejo resposta. Então eu te digo uma coisa, o silêncio de Deus também ensina. É no silêncio que a sua fé é purificada. É no
Deserto que você aprende a andar pela convicção, não pela emoção. Porque se você só acredita quando sente, então não é fé, é dependência emocional. Mas quando você decide crer, mesmo sem sentir, aí você se torna inabalável. Essa é a terceira verdade. Deus existe e Ele quer te transformar de dentro para fora. Mas Ele não vai forçar isso em você. Deus não invade corações fechados. Ele bate e espera você abrir. Ele respeita o seu tempo. Mas não se engane. Ignorar essa verdade tem um custo, e o custo é alto. É viver uma vida sem direção. É repetir ciclos destrutivos. É carregar traumas como identidade. É tentar se curar com distrações que só aprofundam o vazio. Mas quando você abre os olhos espirituais, quando você reconhece que existe um Deus, que Ele te criou, que Ele te vê, então a sua mente começa a mudar. Você começa a enxergar propósito onde antes só havia dor. Você começa a ter paz, mesmo quando o caos ainda está ao seu redor. E essa paz é sobrenatural. Não é ausência de problemas, é presença de Deus. E o mais impressionante? Essa presença pode estar com você agora mesmo. Você não precisa estar num templo. Não precisa repetir frases certas. Você só precisa ser honesto. Falar com Ele como se fala com um pai. Com respeito, com verdade, sem máscaras. É nesse tipo de conversa que a cura começa. Porque quando você confessa sua dor, sua raiva, seus medos, Deus não te rejeita. Ele te escuta. Ele acolhe e Ele transforma. Mas atenção, essa transformação exige disciplina. Não adianta só sentir uma emoção bonita agora e depois voltar para o mesmo ciclo de sempre. Fé sem ação é ilusão. Você precisa mudar hábitos, mudar pensamentos, mudar rotas, e isso exige esforço, exige constância. Porque a mente, se não for treinada, vai sempre voltar para os velhos padrões. Por isso, escolha alimentar a sua alma. Escolha palavras que constroem. Escolha relacionamentos que te puxem para cima. Escolha silêncio quando o mundo gritar. Escolha presença quando a ansiedade quiser te roubar do agora. Deus existe. Isso significa que você não está mais à mercê do acaso, que sua história pode ser reescrita, que há redenção até mesmo nos seus maiores erros. Mas você precisa decidir. Agora, ou você continua vivendo como se tudo fosse aleatório, ou você começa hoje a caminhar com propósito, com fé, com força, e a sua mente, antes presa, começa a se libertar. Essa é a verdade. Você foi criado com um motivo, e esse motivo está em Deus. Fora dele, tudo é confusão. Dentro dele, até a dor ganha sentido. Então, não fuja mais. Encare essa verdade. Abrace-a e veja como a sua vida começa a se alinhar. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, não ignore. Volte, assista de novo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer mais conteúdos como esse, que não tratam sua mente como frágil, mas como algo que precisa ser fortalecido com verdade, se inscreva no canal agora, porque aqui você não vai encontrar conselhos bonitinhos, vai encontrar verdades que transformam. Você foi feito para mais, Deus está te chamando, a escolha é sua.